Angola, um país que é considerado uma das maiores potências naturais do mundo, com diamantes, petróleo, gás e terras férteis. Mas a pergunta que surge é: como um país tão rico pode ter uma população vivendo em pobreza extrema e falta de acesso aos recursos essenciais? Imagine um lugar onde as ruas são lotadas de contrastes. De um lado, há bairros luxuosos, arranha-céus e grandes empresas internacionais, enquanto do outro, há pessoas lutando diariamente pela sobrevivência, sem água potável, sem uma educação decente e com hospitais em condições precárias. A situação é de extrema desigualdade. Como isso é possível? Como pode um país tão rico ser tão desigual? A resposta passa pela gestão dos recursos, pela corrupção e pela falta de vontade política de mudar o sistema. Embora o país seja rico em recursos naturais, uma pequena elite detém o poder econômico, enquanto a maioria da população sofre em condições de vida miseráveis. Os bilhões de dólares gerados pela exploração dos recursos não chegam para todos. Em vez disso, são concentrados nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população enfrenta dificuldades diárias. Esse vídeo vai mostrar a realidade por trás da fachada de riqueza, as falhas estruturais que tornam a pobreza uma constante e a luta silenciosa de um povo que, apesar de tudo, continua a sobreviver e sonhar com uma vida melhor. A verdadeira questão é: por que tanta riqueza está ao alcance de tão poucos, enquanto a maioria continua a viver em condições deploráveis? Vamos entender juntos. Antes de continuar, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho e partilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Porque o que falta em Angola não é petróleo nem diamante. O que falta é vontade. Vontade do povo de dizer basta. Vontade de se unir, de lutar, de acordar. E se esse vídeo tocar o teu coração, então não guarda ele só para ti. Partilha. Porque o povo unido pode mudar um país. Como é possível, em pleno 2025, um país tão rico com tudo que o mundo inveja, continuar com milhares de famílias a viverem na miséria? Como pode uma terra tão abençoada continuar com crianças a morrerem de fome, mães a chorarem por não terem onde tratar seus filhos e jovens a desistirem dos estudos porque não têm dinheiro para o transporte? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O povo se acostumou com a dor, se acostumou com a corrupção. Há décadas, os mesmos nomes, as mesmas promessas, os mesmos esquemas, e o povo foi ficando calado, foi aceitando, foi perdendo a força. Mas como é possível esquecer a história? Como é possível esquecer a rainha Njinga, uma mulher que enfrentou impérios com coragem, que não se ajoelhou diante de ninguém e lutou até o fim pelo seu povo? Como é que um país com uma rainha tão valente chegou a esse ponto de submissão, onde o silêncio virou regra e a injustiça virou rotina? Não é só culpa dos que roubam, é também responsabilidade dos que ficam calados diante do roubo, porque enquanto uns desviam bilhões, outros se contentam com migalhas e dizem: é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não pode ser assim. Um país que tem tudo para ser grande não pode continuar preso no atraso por causa de um sistema feito para manter os pobres de um lado e os ricos cada vez mais ricos do outro. Acorda, povo. Estamos em 2025. Já passou da hora de aceitar menos. Já passou da hora de fechar os olhos. A mudança não começa em cima, começa embaixo. Começa nas ruas, nas famílias, nas escolas, nas redes sociais, na voz de cada um. A verdadeira revolução não precisa de armas. Precisa de consciência. Enquanto uma parte do país parece Europa, com carros de luxo e prédios de vidro, a outra parte vive em latas velhas, bairros abandonados, sem saneamento, sem dignidade. Isso é aceitável? É isso que vamos deixar para os nossos filhos? O povo tem poder, mas esqueceu disso. União faz força. E se os pobres se unirem, ninguém segura. Chegou a hora de levantar a cabeça, de dizer: nós merecemos mais. E não é com violência. É com verdade, com coragem, com união. Esse vídeo não é contra um partido. Não é contra uma pessoa. É contra o sistema podre que mantém os pobres no chão e alimenta os que vivem no topo com o suor do povo. É hora de despertar. Não é por acaso que tudo continua como está. Existe um sistema muito bem montado para manter as coisas do jeito que estão.
Um sistema que se alimenta da ignorância, da falta de educação e da miséria. Porque enquanto o povo estiver ocupado lutando por um prato de comida, ele não vai ter tempo nem força para lutar por justiça. A educação, por exemplo, deveria ser a chave para libertar o povo. Mas o que se vê? Escolas sem professores, alunos sem cadernos, jovens sem perspectivas. Uma juventude inteira crescendo sem direção, sendo empurrada para o desemprego, para a informalidade, ou pior, para o crime. Isso não é acidente. Isso é estratégia. Porque quanto menos o povo souber, menos vai questionar. Quanto mais estiver com fome, mais fácil será de controlar. E quando se fala em saúde, os hospitais públicos estão entregues ao abandono, faltam medicamentos, faltam médicos, falta respeito pela vida humana. Mas os governantes, esses vão se tratar lá fora. Pegam o dinheiro do povo e vão cuidar da saúde deles na Europa. E o povo? Fica à mercê, morrendo por doenças que já têm cura há anos. Enquanto isso, os recursos do país, o petróleo, os diamantes, os minérios, são negociados como se fossem propriedade privada. São vendidos a preço de banana para empresas estrangeiras. E o lucro desaparece. Vai parar nas contas dos mesmos de sempre. O povo não vê esse dinheiro, não sente esse progresso, não colhe nada dessa riqueza. E o pior, tudo isso é feito com uma aparência de normalidade, como se fosse natural, como se o país estivesse em desenvolvimento. Mas não está. Está estacionado, preso por um sistema de corrupção institucionalizada, onde quem rouba é protegido e quem denuncia é silenciado. As riquezas não estão sendo investidas no povo. Estão sendo desviadas para enriquecer uma pequena elite. E sabe por que isso continua acontecendo? Porque eles sabem que o povo está cansado, mas não está unido. Sabem que muitos já perderam a fé, que muitos já se conformaram, e é exatamente isso que eles querem, manter o povo dividido, desacreditado, impotente. Mas a verdade precisa ser dita. Isso não é normal. Isso não é justo. Isso não é aceitável. A maior arma que o povo tem não é a força, é a consciência, é a voz, é a união. Enquanto as pessoas estiverem separadas, lutando sozinhas por migalhas, os verdadeiros ladrões continuarão comendo banquetes. A luta não é contra Angola. A luta é por Angola. Por uma Angola onde as riquezas sirvam ao povo. Onde a educação seja uma ponte, não uma barreira. Onde a saúde seja um direito, não um privilégio. Onde a dignidade não dependa do sobrenome, do partido ou do bolso. Essa é a hora de abrir os olhos, de entender que não é o povo que deve servir o país, mas o país que deve servir o povo. É duro dizer, mas precisamos falar com coragem. Em Angola, parece que existem dois países vivendo lado a lado. Um país de luxo, com prédios altos, carros importados, bairros privados, segurança armada, festas milionárias. E outro país esquecido, enterrado na lama, sem água potável, sem saneamento, sem emprego, com crianças pedindo comida nos mercados e famílias vivendo entre escombros. É como se metade do país fosse Europa e a outra metade uma lixeira a céu aberto. E isso não é forma de falar. Isso é a realidade. A diferença entre quem tem e quem não tem é tão grande, tão gritante, que parece um filme de ficção. Mas não é. É 2025 e ainda tem gente em Angola que não tem energia elétrica, que anda quilômetros para buscar água suja, que morre por falta de 500 kwanzas para comprar um remédio. E o mais triste é que isso não choca mais ninguém. As pessoas se acostumaram. O pobre já olha para o luxo como se fosse coisa de outro mundo, como se não tivesse direito a nada, como se nascer pobre fosse uma sentença eterna. Isso é perigoso, porque quando a miséria vira normal, a injustiça vira sistema. Mas a verdade precisa ser encarada de frente. Isso não deveria acontecer. Angola tem tudo para ser um dos países mais ricos do continente. Tem recursos, tem território, tem juventude forte, tem cultura, tem história. O que falta? Falta honestidade, falta gestão, falta vergonha, falta justiça e, acima de tudo, falta união.
Porque o dia em que o povo acordar junto no mesmo passo, com a mesma voz, ninguém vai conseguir segurar essa revolução de consciência. Os ricos de Angola não têm vergonha de ostentar, mas o pobre foi ensinado a ter vergonha de falar, a ficar calado, a não incomodar, a aceitar. Isso precisa acabar. O povo não tem que pedir favor, tem que exigir respeito. As riquezas estão sendo roubadas na cara de todos. Estão indo embora em navios, em contratos escuros, em malas de dinheiro. Enquanto isso, a criança morre de fome, o jovem morre no desemprego, a mãe morre no parto. E o país morre devagar, todo dia, diante de olhos que fingem não ver. Mas esse vídeo é um chamado, um grito, um espelho, porque o futuro de Angola não vai mudar com sorte, vai mudar com coragem, vai mudar quando o povo parar de aceitar o inaceitável. Chegamos até aqui, e se você assistiu esse vídeo até o final, é porque algo dentro de você se incomoda com essa realidade. É porque, no fundo, você também está cansado de ver um país tão rico tratado com tanto desprezo. Angola tem petróleo, diamantes, madeira, terras férteis, mar, sol, juventude, mas ainda assim, milhões vivem sem o básico. Como é possível? Não é falta de dinheiro, é excesso de corrupção. Não é falta de oportunidade, é concentração de poder. Não é falta de capacidade, é sabotagem contra o próprio povo. E a pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando vamos aceitar que a educação seja um luxo e não um direito? Até quando vamos permitir que hospitais públicos sejam depósitos de dor, enquanto os líderes fazem check-up na Europa? Até quando vamos calar, enquanto nossos filhos crescem acreditando que nascer pobre é estar condenado à miséria para sempre? Angola não vai mudar por mágica. Vai mudar quando o povo mudar de postura. Quando o povo parar de aplaudir quem rouba, quando parar de vender voto por um saco de arroz, quando parar de dizer "é assim mesmo" e começar a dizer "chega". Chega de normalizar o sofrimento, chega de viver com medo, chega de pensar pequeno, chega de aceitar o inaceitável. A história de Angola é feita de coragem, rainhas guerreiras, povos que resistiram, gente que enfrentou armas com fé. E agora, em 2025, não podemos mais ter medo de falar a verdade. Porque a mudança começa quando alguém tem a coragem de dizer o que ninguém quer ouvir. E se você sentiu isso no seu coração, não guarde só para você. Curta esse vídeo, comenta a tua opinião com sinceridade e, principalmente, partilha isso com coragem. Porque talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas você tem poder. Você é parte da solução. Se você é pobre, se você sente a dor da desigualdade, não se esconda. Se levante. Fale, denuncie, eduque-se, reúna-se. Porque a união dos pobres é o maior medo dos corruptos. Eles têm o dinheiro, mas nós temos o número. Eles têm os palácios, mas nós temos a rua. Eles têm o silêncio, mas nós temos a voz. E uma voz que fala com verdade pode acordar uma nação inteira. Então inscreva-se no canal, ative o sino, porque aqui nós falamos o que precisa ser dito. E juntos, vamos continuar a mostrar a verdade que muitos tentam esconder. Angola não é pobre. Angola está sendo empobrecida. E o povo acordado é a força mais rica desse país.